Prometi a vocês que nós iríamos estudar essa semana inteirinha juntos. E eu tô aqui para cumprir com essa promessa. Já estamos aí chegando no final do terceiro NEF. Eu sou Roberta Buri. Vamos começar o nosso estudo. Eu digo estudo, mas na verdade são mais sentimentos que eu tive e que gostaria de compartilhar com vocês para complementar talvez o estudo de vocês, como eu falei em uma aula anterior, não só complementar, talvez testificar os sentimentos que vocês já tenham tido. Terceiro NEF, 29, já quase acabando o livro, nós iremos falar sobre a restauração do livro de Mórmon, que o Salvador ele testificou que esse seria um dos grandes sinais que demonstraria a sua segunda vinda. E agora, eis que vos digo que, quando o Senhor, em sua sabedoria, julgar conveniente que essas palavras cheguem aos gentios, segundo suas promessas, então sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel, relativo à sua volta, as terras de sua herança, já está começando a ser cumprido. Então, o livro de Mórmon, ele é o grande sinal, a grande maravilha que o Senhor nos trouxe para mostrar que a sua volta já está próxima. E no ano de 1827, essa promessa que o Salvador fez, esse sinal, ele foi nos dado. Quando o anjo Moroni, ele entregou essas placas para o nosso profeta Joseph Smith. E no ano de 1830, o primeiro livro ele foi publicado. E eu sempre gosto de perguntar por quê? Mas qual o motivo? Qual a importância da informação? Por que era importante o livro de Mórmon vir? Né? A maioria das pessoas acreditam somente na Bíblia. A própria Bíblia, ela testifica da aparição do livro de Mórmon. O livro de Mórmon ele foi um grande evento. Ele foi crucial para que a restauração do Evangelho, para que a coligação de Israel ela começasse, tanto teológica quanto espiritualmente. Tem um profeta chamado Ezequiel. Esse é um profeta hebreu e ele é conhecido por suas grandes revelações, suas grandes visões poderosíssimas. E ele teve uma visão da aparição do livro de Mórmon. E ele explicou também, isso lá na Bíblia, no Velho Testamento, ele explicou o motivo pelo qual era importante que o livro de Mórmon viesse para os nossos dias. Então, gostaria de ler com vocês. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e aos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, a vara de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. 17. E ajunta um ao outro, para que sejam uma vara e serão uma só na tua mão. O profeta Ezequiel, ele falou sobre essa união da vara de Efraim e a vara de Judá. O livro de Mórmon, ele não veio aqui para tomar o lugar da vara de Judá. Pelo contrário, ele veio para complementar, para unir. E por que era importante, por que era necessário que o livro de Mórmon viesse, ele fosse esse grande sinal da segunda vinda do Salvador? Porque o Salvador disse, existe a história e nós sabemos que ela é real, onde os apóstolos, eles foram mortos. A autoridade do sacerdócio, ela foi retirada da terra. E muitas verdades, elas foram também tiradas da Bíblia Sagrada. E o livro de Mórmon, o Salvador, ele reservou para que ele viesse nos ajudar com a plenitude do Evangelho, com toda a verdade do Evangelho, com
o testemunho de que Cristo, ele foi o nosso Salvador. Caso retirassem isso desses outros escritos, nós tínhamos um outro testamento que falava e que comprova que Cristo de fato é o nosso Salvador, para que nós não tivéssemos a menor dúvida disso. Sabe que o Salvador, ele sempre vai cumprir com as promessas que ele fez, com os testemunhos e as revelações que os profetas tiveram. E o livro de Mórmon, ele veio para realmente testificar aquilo que o nosso profeta Ezequiel, ele falou lá no Antigo Testamento. Eu sou tão grata por saber que o livro de Mórmon, ele foi trazido para nos ajudar, para nos aproximar do Salvador. Mas como é que esse livro ele pode me ajudar? Eu vou dizer a vocês. Esse livro fechado, ele não vai me ajudar em nada. Ele não vai acrescentar nada em minha vida. Quando nós abrimos o livro, nós estamos literalmente abrindo a boca do Senhor. Literalmente nós estamos ouvindo as palavras, os conselhos, as instruções, as revelações. Eu diria o conforto que o Salvador ele quer nos dar. Eu já consegui, irmãos, tantas vezes ser confortada através da leitura do livro de Mórmon. Eu consegui muitas vezes receber respostas a orações, a dúvidas que eu tinha em minha vida através da leitura do livro de Mórmon, através da leitura das Escrituras. Só vai ter importância mesmo esse sinal da vinda do Salvador a partir do momento que eu fizer com que o livro de Mórmon ele seja parte da minha vida. Que eu me torne parte do livro de Mórmon, que ele se torne parte das revelações, dos conselhos, que ele seja de fato um guia onde a minha vida pode ser direcionada até o meu Salvador. O estudo das Escrituras, ele é fundamental para que eu conheça as promessas que o Senhor fez para mim, para toda a minha família, para todo esse povo. Saber que Cristo nos ama é um bálsamo. Saber que Cristo, ele está pronto a cumprir, a instruir todos os seus filhos. Mesmo que isso requeira sacrifício de alguns de seus filhos escolhidos, como por exemplo o profeta Joseph Smith. O Senhor, ele chamou o profeta Joseph Smith para trazer luz ao livro de Mórmon. Mas ele sabia que esse filho dele iria sofrer para que essas escrituras pudessem chegar até nós. Não estudar, não amar, não respeitar o que o Senhor nos trouxe é de um desdém tão grande que a gente às vezes acha que eu só estou prejudicando a mim não estudando as escrituras. Mas eu testifico a vocês que mais do que a nós próprios, nós estamos prejudicando a uma geração. Nós estamos prejudicando a nossa exaltação. Nós estamos prejudicando o nosso crescimento espiritual. Então não é só deixar de estudar as escrituras. É muito mais do que isso. É deixar de conhecer o Salvador como ele gostaria de se mostrar para nós. Como ele gostaria de se apresentar. Irmãos, para mim, o estudo das escrituras me traz um conforto, uma alegria tão grande em minha vida. E que eu sinto realmente prazer em estudar as escrituras. Eu sinto felicidade em estudar as escrituras. Para mim não é um fardo isso. Sempre foi assim? Claro que não. Lógico que não. Muitas vezes eu estudei, não entendia nada, não compreendia nada, nada fazia sentido. Era guerra aqui, guerra acolá, fulano que chegou antes, escritos que acharam depois. Mas à medida, irmãos, que nós perseveramos, porque a igreja, o Salvador, ele não pede perfeição, ele pede perseverança. À medida que nós perseveramos, à medida que orarmos, à medida que insistimos em conhecer, em pedir para que o Senhor abra a sua boca, através das Escrituras para nós iremos aprender a amar as Escrituras. Nós iremos aprender a, com clareza, compreender o que o Senhor deseja nos revelar.
Como sempre, eu gosto de compartilhar uma experiência com vocês. Essa experiência ela não é minha, mas eu pedi autorização para o meu marido para contar para vocês. Meu marido, ele tem dislexia. A dislexia, ela é uma das coisas que a dislexia ela tem, é a dificuldade de ler, né? A dificuldade de interpretar textos e de ensinar. E quando ele decidiu servir uma missão, ele tinha essa dificuldade. Ele lia as escrituras, ele não entendia nada, ele não compreendia, mas ele decidiu cumprir com o chamado que o Senhor fez a ele. E quando ele estava na missão, ele disse que ele estava em uma casa que de um lado tocava funk e o vizinho tocava música gospel. Então era assim, era uma guerra de sons e ele ali no meio tentando estudar as escrituras, né? Mas ele fala que à medida em que ele insistia, mesmo com todas aquelas dificuldades, já tendo a dificuldade pessoal, que era a dislexia, ainda todos esses barulhos externos, à medida que ele foi insistindo, ele foi aprendendo, o Espírito foi ensinando, o Espírito foi confortando, o Espírito foi instruindo. E ele aprendeu a amar as Escrituras. Eu presto meu testemunho a vocês, que o livro de Mórmon, ele é a palavra de Deus. Eu sinto isso em meu coração, verdadeiramente. Irmãos, eu não estive lá. Eu não vi Joseph Smith recebendo as placas do Anjo Moroni. Eu não vi Joseph Smith traduzindo. Mas, através de uma oração sincera, eu soube por mim mesma que essa era uma escritura reservada para os nossos dias. Que ela foi escrita por profetas, por homens que falavam e recebiam instruções do Senhor. Que essa, de fato, era a vara de Efraim, que seria juntada à vara de Judá. Sim, ai daquele que nega as revelações do Senhor e que diz, o Senhor não me manifesta mais por meio de revelação, nem por profecia, nem por dons, nem por língua, nem por cura, nem por poder do Espírito Santo. Esse ai, ele nada mais é que um alerta. Esse ai é mais do que, ai de você, mocinho e mocinha, ai de você que negar que o Espírito Santo não pode te revelar. Mas mais que um alerta, eu entendo isso também como a promessa do Senhor. Que nós podemos sentir o Espírito dele, nós podemos sentir a mansidão do seu amor através das Escrituras. Se ainda, irmãos, não temos certeza da veracidade desse livro, eu os convido a orar e perguntar a Deus se é verdadeiro. E eu prometo a vocês que vocês terão uma experiência incrível. Se vocês insistirem, aqueles que ainda não conseguem compreender, que não conseguem entender as Escrituras, se vocês insistirem com um real desejo, com o desejo de mudar, um desejo de aprender e compreender, o Salvador, ele vai dar esse dom para vocês, porque esse dom não foi retirado, e ai de quem diga que foi tirado. Eu amo o Evangelho de Cristo, eu sei que ele vive. Eu presto o meu testemunho com todo amor dessas verdades. E a minha felicidade de poder compartilhar essa verdade com vocês é muito grande. E agora eu peço que vocês, se fizer sentido, novamente eu digo, se vocês acharem que através desse vídeo outras pessoas podem ser ajudadas a conhecer o Evangelho do Salvador, a saber do amor que ele tem por cada um dos seus filhos, curtam. Compartilhem. Muitas vezes a gente compartilha coisas que não fazem nem tanto sentido, que não fazem nem parte da nossa vida, a gente nem tá lá olhando, mas que vocês possam, né, ajudar esse evangelho a chegar a mais pessoas. E eu encerro com muito amor e gratidão por ter o livro de Mórmon em minha vida. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.